Vamos lá. Zero surpresas. Não seria uma surpresa absurda se o Samuel Xavier fosse convocado, mas também vamos combinar aqui também que não dá pra chamar de surpresa o Fernando Diniz não convocar o Samuel Xavier. Seria se ele não convocasse Nino e André, dois jogadores que já vêm sendo convocados. Você já entendeu que o vídeo de hoje, o tema é sobre Samuel Xavier? Não, o tema é sobre a convocação do Diniz para a seleção. Vai ter um outro vídeo, porque tem um monte de notícias para eu falar além dessa questão da convocação, mas que eu vou soltar um pouquinho mais tarde aí ao longo da sexta-feira, até porque tem convocação olímpica também. Beleza? Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos embora. Não esquece de deixar um like aí embaixo, tá? Se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante a gente aqui também. E, cara, dicasinha marota. Já passou o Dia dos Pais, mas ó, a capinha da Golcase continua lá, tá? Tem capinha pra cacete. Eu já mostrei essa daqui, ó, que é do dia... Não é do Dia dos Pais, né? Mas é uma capinha especial pra pai e filho ali, mas tem outros modelos também, tem pai e filha, tem mãe e filho, tem tudo lá na Golcase. Tem vários modelos também, capinhas oficiais do Fluminense, de muita qualidade, tá? Então eles têm capinhas de variados modelos, modelo pra cacete e, claro, oficial do Fluminense. Vai comprar capinha? Usa o cupom Raiz Tricolor lá na Golcase que te garante um desconto em cima do desconto. Porque se você comprar duas, você já ganha mais duas. E se você usar o cupom Raiz Tricolor, entra um desconto ainda maior. O link tá aqui embaixo na descrição, mas você pode ir direto lá na Golcase e usar o cupom Raiz Tricolor. Vamos lá, tá? A gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre a convocação do Fernando Diniz. Então, o que eu vou facilitar a nossa vida? Ao invés de eu ficar aqui falando e tal, eu fiz uma gravaçãozinha ali do Diniz, né? Falando, né? O próprio Diniz falando sobre a convocação que ele fez, os nomes dos jogadores que foram convocados. Se você não tinha visto ainda, você vai ver agora o Diniz falando. Deixa eu botar aí na tela e vamos lá. Pronto, tá aí. Posso começar aqui? Direto? Pode, é contigo. Direto? Direto. Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Atlético Paranaense; Ederson, Manchester City. Pitaquinho rápido, né, sobre cada posição só. Não é conteúdo de Fluminense, mas enfim, só como interessante. Deixou o Lucas Perry de fora, era algo que a galera pedia muito e tal, mas acho que ele, quando foi pra terceiro goleiro, ele falou, cara, o Bento tá melhor há muito tempo. O Perry pode estar melhor nesse momento, mas o Bento tá aí há anos, 2 anos, talvez 1 ano e meio. Então acho que ele focou mais nisso. O Alisson e Ederson são os melhores goleiros de um dos melhores clubes do mundo, então... São os goleiros. Laterais direitos: Danilo, Juventus; Samuel Xavier... Wanderson, Mônaco. Também não tinha muito o que fazer, o Danilo, Juventus, né? Vai ser figurinha carimbada durante um bom tempo e mostra o nível do lateral direito da lateral direita do Brasil hoje, considerando que desde o... Eu não vou entrar no mérito do Daniel Alves agora não, porque eu tenho uma opinião dissonante da maioria da galera. Em relação ao futebol de campo. Em relação a fora do campo eu tenho uma opinião, concordo com a maioria da galera. Mas dentro do campo eu nunca curti muito não. E em relação ao Wanderson... pensando no futuro também, né? O Samuel seria muito mais um prêmio momentâneo do que pensando em Copa do Mundo e tal. Acho que não teria essa lógica, não. Laterais esquerdos: Caio Henrique, Mônaco; Renan Lodge, Olympique de Marseille. O grande vitorioso do Diniz na seleção, Caio Henrique. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal; Ibáñez, Al Ahly; Marquinhos, PSG; e Nino, Fluminense. Finalmente a gente vai ver a renovação sem o Thiago Silva. O Thiago Silva falou que ele ainda crê na Copa do Mundo de 2026, por isso que ele não voltou pro Fluminense ainda. Mas após a Copa de 26 ele tá voltando, hein, galera? O Nino já vinha sendo convocado. Acho que o Diniz... Eu vou até deixar sair logo o próximo nome, ó. Meio-campistas: André, Fluminense. Que aí já me facilita, facilitou pro Diniz, porque tanto o André quanto o Nino já tinham sido convocados antes, né? O Nino, acho que, não sei se chegou a correr risco de ir pra Copa não, mas assim, foi convocado já antes pelo Ramon, o André também já estava na convocação anterior, então ele só deu prosseguimento para 2 jogadores que estavam em alto nível. Enfim, então, e finalmente vamos ver uma renovação na zaga, né? Ibáñez convocado, né? Enfim, e aí segue no meio de campo, né? André,
Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Rafael Veiga, Palmeiras. A grande surpresa é a saída do Paquetá, que depois o Diniz confirmou que o Paquetá já estava fora, não estava fora da lista, ele estava na lista. E provavelmente ele sai. Provavelmente não, ele confirmou, na verdade, que saiu por conta da questão do escândalo de aposta e tal, que está viralizando agora. E aí, enfim, o Diniz até falou, não, é para ele se preservar. E entrou alguém. Eu ficaria entre Joelinton e Veiga, que entrou, mais um dos dois. Mas de resto não tem muito também não, a convocação... Né? Atacantes: Antony, Manchester United. Gabriel Martinelli, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Al Hilal. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. E aí, dessa parte, assim, acho que a maior parte da galera vai discutir Richarlison, né? O fato do Richarlison tá aí. Mas o Matheus Cunha, eu não estava acompanhando o Matheus Cunha, óbvio, não estava acompanhando o Wolverhampton, né? Eu fui ver, o maluco tem, na última temporada, o maluco fez 2 gols no ano em 37 jogos. Vá lá que, né, não é só gol, mas, atacante também vive de gol, né? Matheus Cunha, não sei, enfim. Talvez desse pra levar o John Kennedy. Mas falando sério aqui, agora essa é a lista do Diniz. E ele foi perguntado sobre André e Nino e justificou a convocação dos 2 jogadores do Fluminense da seguinte maneira. Para mim é um motivo de alegria poder convocar. O André tem sido convocado sempre, aí, depois que terminou a Copa. E o Nino estava convocado merecidamente na última convocação do Ramon. E é um jogador que está jogando num nível excelente nessa temporada. Tinha esse fator que eu não acabei não falando, né? O Nino foi convocado, mas não foi para a seleção, né? Por causa de uma lesão evitável, né? Tem esse ponto. Temporada e foi convocado merecidamente. Qual que era... Enfim, e aí passou pro outro ponto. Ficou fácil, né, pro Diniz explicar essa questão. Acho que o Diniz foi numa convocação que não vai render polêmicas, né? Talvez hoje o torcedor do Botafogo esteja criticando aí a questão do mas era pra ter levado o Adrielson, era pra ter levado o PR e tal. E é normal, mas aí se leva também um monte, iam reclamar que tava prejudicando. É aquele ponto, falei, o Diniz sempre vai ter essa reclamação, se leva de menos reclama, se leva de mais reclama. Hoje o único clube do Rio de Janeiro com jogadores convocados é o Fluminense. O clube do Brasil também com o maior número de jogadores convocados também é o Fluminense, considerando que o Atlético Paranaense teve o Bento e o Palmeiras teve Rafael Veiga, né? E os 2 do Fluminense. Mas acho que, sei lá, no máximo aí levariam alguém do Flamengo ali, um Everton Ribeiro, sei lá, um Gabriel Barbosa e o Pedro, o titular é um, mas quem tá um pouco melhor é o outro, enfim, também não faria muito sentido ali do Flamengo. Talvez levar o Weverton, né, do Palmeiras, seria um também que levariam, mas, enfim, ao invés do Bento. Mas não vejo também muito clube brasileiro ali que era para ter tido um jogador convocado, com certeza, e não teve. Nino e André já estavam em listas anteriores. Só sobre desfalque, né, que é algo que sempre chama atenção. Dessa vez, se a gente tiver desfalque treinador também, né? Mas no caso, dessa vez, não. A seleção brasileira joga contra a Bolívia e contra a seleção peruana, os 2 jogos da eliminatória. Só que a Bolívia é primeiro e é em casa. O Fluminense, o Brasil joga lá no Mangueirão, lá no Pará, contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, 9h45, e joga contra o Peru, lá em Lima, no dia 12 de setembro. E aí chama a atenção que você vai falar, putz, joga em Lima, o jogo é 11 horas da noite, vai acabar 1h da manhã, pode ver que vai atrapalhar algum jogo, né? Então, na teoria não atrapalha o nosso, não. Porque o Fluminense só joga o jogo, repetindo, o Brasil joga dia 12 às 11 da noite. E o Fluminense só joga no dia 16, contra o Vasco, é um clássico importante. Então Nino e André devem chegar aí ao longo do dia 13 no Brasil, enfim, não seria um problema. Acho que o maior problema, na verdade, justamente dessa questão para esse clássico contra o Vasco vai estar o Diniz, vai estar o Eduardo Barros, vai estar o Wagner Bertelli, vai estar o Marcos Seixas, vai estar todo mundo em Lima e a gente vai ter o Marcão dando treino aqui por 10 dias.
Nada contra o Marcão, inclusive, né, em 3 anos ele tem campanha de Libertadores no Fluminense, gosto. Mas não é o Marcão que vai estar na beira de campo contra o Vasco, não é o modelo Marcão, não é o marconismo, é o Diniz. Acho que esse vai ser o maior problema, vai ser um grande teste. Com certeza vai ser um jogo que pode ser um divisor de águas nisso. A gente sabe que o resultado de campo é o que vai prevalecer. Se o Fluminense perder para o Vasco esse jogo, vai ser uma chuva de críticas de que ao invés de estar treinando o Fluminense, o Diniz estava lá em Lima, lá em Belém do Pará, com a seleção brasileira. Se o Fluminense ganhar o Vasco, vai só botar ali uma estrelinha a mais no Diniz, dizendo que ele fez tudo certo e tal, que não tem erro nenhum nisso. Enfim. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.